porque a inserção do projeto de vida numa escola causa tanta mudança, é tão rápido, é tão impactante. Jovens que anos e anos e anos tinham um determinado comportamento e de repente, né, após uma semana, após 10 dias, após 15 dias, eles já começam, né, a mudar o seu comportamento. Então é isso que a gente vai ver hoje aqui na live e a gente vai conversar sobre projeto de vida, iniciando pela experiência de um psiquiatra, um médico psiquiatra austríaco, a sua experiência em campos de concentração. Durante 3 anos, o que ele aprendeu com relação a tudo isso, né, e como que isso vai poder ter uma ligação com o projeto de vida. Na época da Segunda Guerra Mundial, em um campo de concentração nazista, né, um médico psiquiatra austríaco passou 3 anos e passou por 4 campos de concentração. Colocou na cabeça, né, que ele ia vivenciar essa experiência, ia sair bem dessa experiência, e ele ia escrever sobre isso, ajudando outras pessoas, já que ele via, né, ao seu lado muitas pessoas desistindo da vida, muitas pessoas se entregando. Ele acreditou que ter uma situação tão difícil, né, como estar preso num campo de concentração, ele ter um sentido para a sua vida, né, ele ter um sentido lá na frente, após o campo de concentração, mas também um sentido dentro daquilo que ele estava vivendo no seu presente, né? Aquele sentido é que foi a força de motivação que não deixou ele se entregar e que não deixou ele sem perspectiva de vida, fundamentalmente, né? Esse sentido de vida forte que ia além dele. Ele queria sobreviver para poder escrever para as outras pessoas sobre isso. E ele criou um ramo, né, que chama logoterapia, onde coloca o sentido da vida como uma força motivadora que é capaz de tirar pessoas da depressão, é capaz de tirar pessoas da tristeza e levá-los para um caminho de realização na sua vida. Como é importante a gente ter um sentido na vida. Você ter um propósito que vai além de você, que tem um sentido individual seu, mas que vai além de você também, que muitas vezes lhe segura aí, né, na caminhada, nas fases mais difíceis da vida. Eu queria começar contando essa história para vocês. Esse psiquiatra, ele escreveu que aqueles que demonstraram ter crenças sobre o sentido da vida estavam mais capacitados para enfrentar o sofrimento que lhes afligia, do que aqueles que apenas lutavam pela sobrevivência. Vocês da Paraíba aqui, né, têm uma experiência aí nas escolas, e a gente sabe que recebe muitos alunos que chegam na escola sem esse sentido, sem essa visão coletiva, apenas sobrevivendo, e essa relação aí do coletivo dentro da escola que termina dando um sentido além da pessoa, e a pessoa acorda, a pessoa muda. Esse é um ponto muito importante, porque às vezes a gente trata de projeto de vida como você vencer a procrastinação apenas, como você ter os nossos desafios e os nossos destaques do dia, né? Como você conseguir organizar a sua agenda, como você ter metas, como você ter tudo isso. E muitas vezes coloca num patamar, em termos de um sentido maior, a gente coloca num patamar mais baixo, né? Mas é esse sentido maior que faz com que a gente ganhe uma força interior, uma motivação para superar, inclusive, os momentos mais adversos, no caso de ser momento adverso, mas também para ser criativo. E até nos bons momentos, não tem aquelas pessoas que até nos bons momentos são pessoas muito aguerridas, né? São pessoas que você olha e pensa, mas ela nem precisaria estar fazendo tudo isso, mas porque ela tem um sentido maior do que ela mesma, ela vai para frente. Observar a presença ou não de uma característica como essa e observar na gente mesmo, né, a presença ou não de uma característica como essa é muito interessante. Ainda pegando uma citação desse psiquiatra, a busca do sentido da vida constitui a principal força motivadora do ser humano. Ter um projeto de vida ou um sentido de vida é a base para a promoção da saúde mental
e para a prevenção do que ele chamava o vazio existencial. Bom, seguindo aí a história, outros psicólogos também, Erik Erikson, o psicólogo alemão, e Piaget também, né, participou desse processo, eles começaram a estudar a formação da identidade humana. E a nossa identidade, ela também é muito importante, né, no fortalecimento do nosso projeto de vida. Então, o que eles observaram? Quando se estabelece um plano de vida, quando a gente consegue estabelecer um plano de vida, não vou falar nem como a gente fala de forma mais ampla, projeto de vida, né? Contendo os aspectos como ideais, né, como propósitos, né? Então, ter um plano de vida é uma atividade essencial para a formação da identidade das pessoas. E aí, você imagina, na década de 80, na década de 70, as pessoas tinham planos assim mais estáveis, né, para a sua vida. Então, quando a pessoa pensava que ia ser mecânico, pensava que ia evoluir com aquela identidade de mecânico, né, e depois iria se aposentar, ela iria aprender a ser mecânico, exercer a profissão a partir desse conhecimento que foi aprendido, e depois, 25, 30, 35 anos depois, iria se aposentar na profissão. Então, a identidade, ela era mais estável, e às vezes a gente tinha esse plano. Então, você tinha planos também que vinha da própria família de médicos, né? O filho já tinha um plano de ser médico, já tinha uma estrutura, já tinha consultórios, família de advogados, família de agricultores. Então, você tinha o seu plano de vida, era o seu projeto de vida. E isso lhe dava a força da sua identidade. Então, a sua identidade é esse plano relacionado também com a cultura, com que o ambiente que você está dá valor ou não dá valor, né, com os valores. Então, você cria a sua identidade e essa identidade, ela te fortalece e ela também traz quase que como um plano de projeto de vida. Até pessoas que não têm essa visão maior de sentido da vida, mas a identidade, né, a identidade do seu plano, a sua identidade, se eu sou professor, essa sua identidade, ela consegue conduzir, consegue fazer com que você se orgulhe das coisas que você faz, porque aquela sua identidade comparada com o meio em que você vive está funcionando bem ou não está funcionando bem. A questão é que esses valores, essas profissões, essas escolhas foram tendo um prazo de validade que foi encurtando. Então, aquela profissão de mecânico, e que eu ficava 30 anos sendo mecânico, aquela profissão não era mais assim. Então, aquela minha identidade de mecânico, ela tinha um prazo, né, de validade que vai se encurtando. O mundo está muito líquido e essas identidades estão variando muito fortemente. Estamos aí dentro da caminhada. E aí depois vem os estudos, né, lá nos Estados Unidos da psicologia positiva, que é o sentido da vida volta, mas também outras coisas, né, como as emoções positivas, os relacionamentos positivos, o engajamento e também os resultados. Então, a partir desses 5 elementos, a gente começa também a construir o nosso projeto de vida. Citar aqui o exemplo das escolas cidadãs integrais da Paraíba, a gente já falou muito sobre isso aqui, que todos esses 5 elementos, né, eles estão dentro de uma escola cidadã integral. E dentro do projeto de vida, a questão do autoconhecimento. Essas características socioemocionais do bem-estar estão dentro aí do projeto de vida. Agora, já recentemente, nos Estados Unidos, um psicólogo chamado William Demon, vendo aí a geração neném, né, sabe, geração neném? A pessoa chega na idade que nem estuda e nem trabalha, né, fica ali. Lá que colocou que as dificuldades, as tragédias podem nos impulsionar para a luta, para a mudança. Mas o triste é quando as dificuldades nos paralisam. Por isso, Eulália, que o sentido ele é muito importante. Então, lá nos Estados Unidos, esse professor, né, ele até definiu aqui projeto de vida, né, como uma intenção estável e generalizada de alcançar algo que, ao mesmo tempo, é significativo para o eu, para a gente, e gera consequências no mundo além do eu, né? Então, isso é uma definição de um forte projeto de vida. Porque vocês vão ver mais para frente que tem pessoas com projeto de vida fraco, tem pessoas com projeto de vida forte e tem pessoas sem projeto de vida. Então, o projeto de vida organiza e dá sentido à vida.
mobiliza planos, comportamentos e objetivos de curto e longo prazo e conecta-se ao que é mais central em nossa identidade, assim como apresenta o desejo de impactar o mundo em si. E quais são aqueles que têm mais fortaleza? São aqueles que têm um sentido além de você mesmo, tem um sentido para você, mas tem um sentido para os outros, na sua mente e no seu projeto de vida. E é quando você começa a ter também uma identidade que lhe fortalece, que lhe dá base. Então, um projeto de vida verdadeiro é uma preocupação central da pessoa e tem algumas perguntas que a pessoa pode se fazer, que a gente pode se fazer. Porque a gente faz muita coisa, mas por que a gente faz? Por que é importante o que a gente faz? Por que é importante para o mundo? Por que eu me esforço para alcançar esse objetivo? Se você olhar para trás durante um período de um mês e as coisas mais centrais e mais importantes que você faz, você não consegue alinhar com um sentido, ou com o sentido que você já tem, com o sonho que você já tem, então significa que você não está enraizando muito no seu autoconhecimento. E aí, Eulália, você vai estar mais sensível a, nos momentos desses de baixa, entrar em situações de fortes paralisações. O projeto de vida faz a interseção de três situações: os nossos interesses, o seu interesse individual, os valores culturais e também a influência de outras pessoas e de projetos coletivos. Então é o seguinte, esse grupo de pesquisadores, ele pesquisou o perfil de projeto de vida de jovens norte-americanos. Ele subdividiu em 4 perfis. O primeiro perfil é o perfil desengajado, e que a característica básica é que eles não manifestam projeto de vida, são apáticos ou desinteressados e são despreocupados com o mundo além de si. O segundo perfil é o perfil de projeto de vida sonhador. São as pessoas que exprimem um projeto de vida, mas não demonstram ações ou metas. Então, esses são os sonhadores que não realizam. O terceiro subgrupo é o perfil de projeto de vida superficial. Então, o que caracteriza esse perfil? Eles engajam-se em diferentes atividades, mudam de atividade sem demonstrar coerência nessas mudanças com o que desejam realizar na vida. Estão super ocupados, às vezes estão até estressados, às vezes até são reconhecidos como pessoas que trabalham demais, está fazendo uma coisa que hoje, amanhã está fazendo outra coisa, e elas não guardam muita coerência entre elas. Esse é o terceiro perfil. Então, o primeiro perfil, os desengajados, não manifestam, são apáticos, só pensam neles. O segundo perfil são os sonhadores, que têm projeto de vida, mas não têm metas, não têm objetivo, não têm ação, não têm concreto. O terceiro são os superficiais, que tem muita coisa concreta, mas elas não dialogam, não conversam e muda muito. E o quarto perfil é o perfil daqueles que possuem projeto de vida. Então são aqueles que encontram algo significativo para se dedicar, que sustentam o interesse, que mobilizam planos e metas, que engajam, e que aqui a pesquisa citou as principais fontes que mobilizam esse projeto de vida. Então, por ordem, aqui a pesquisa lá dos Estados Unidos colocou a família, a carreira, as realizações acadêmicas, a fé religiosa. São 4 perfis. Qual o percentual de pessoas que possuem, de jovens, nessa pesquisa, que possuem projeto de vida? Vocês têm uma ideia aí? Então, é o seguinte, 25% dos jovens, eles são desengajados. É o perfil desengajado. Olha que é um número alto. 25% são sonhadores. 31% são superficiais. Superficiais é o apaga-fogo da vida, viu? Só que ainda mais superficial ainda. Porque ele não está ligado a ações estratégicas. Resolve tudo. 19% possui projeto de vida. Menos de 20%. Então você vê que na juventude, mais de 80% dos jovens ou são desengajados, no caso 25%, ou são sonhadores, no caso 25%, ou são superficiais, 31%, e 19% é que possui projeto de vida. Então, essa pesquisa aqui
justifica todo esse esforço, né, de nós estarmos conversando sobre projeto de vida aqui. Cineide Eulália, do Carmo e companhia, pensa numa escola cidadã integral, agora não pensa no aluno do primeiro ano. Na turma lá do terceiro ano. Quantos que teriam projeto de vida? Vocês chutam aí? Não é nem um chute tão grande, porque vocês conhecem o dia a dia. Então, da nossa turma aí, que vai para o terceiro ano, o ano de formação no ensino médio, numa escola que trabalhou com a centralidade do projeto de vida, quantos que terminam, mesmo tendo essa disciplina e mesmo tendo esse modelo, quantos que terminam desengajados, quantos que terminam sonhadores e quantos que terminam superficiais? E quantos que terminam 95%? Olha aí, gente. 95% dos jovens que estudam numa escola que tem como núcleo pedagógico o projeto de vida, eles não vão para a geração neném e não vão para a superficialidade das coisas, né? Então eles nem vão para ser desengajados, nem vão para ser sonhadores, nem vão para ser superficiais, né? 95% é com projeto de vida, né, Eduardo? Eu também acredito que é por aí. É uma diferença muito grande. Agora, vocês imaginem, a pessoa passa pelo sistema educacional e sai com perfil superficial, ou sai com perfil sonhador, ou sai com perfil desengajado. Então, vocês imaginam a quantidade de adultos que ainda buscam o seu projeto de vida, que se acomodaram numa situação desengajada, ou que se acomodaram numa situação superficial, ou que vivem aí a vida do sonhador. O projeto de vida é muito importante para o florescimento de uma pessoa. Cineide falou assim, se ele tiver estudado os 3 anos no ensino médio, de 100 que entra, só 5 não sai focado com um projeto de vida engajado, que tem um sentido maior que ele mesmo. Muito bom, muito legal eu ter visto essa realimentação aí de vocês aqui da Paraíba. Para que se possua um projeto de vida, é preciso aprofundar no autoconhecimento, né? Porque senão você não consegue encontrar o que você pensa ser o sentido para a sua vida. Você não consegue alinhar os seus sonhos, como o Cineide falou, com o sentido. Você não consegue alinhar com a sua rotina, com seus objetivos. Você não consegue alinhar com seus planos. Então, se o seu autoconhecimento não é forte o suficiente, você pode tender a ir para a superficialidade, que é o sem foco aí, que a Cineide falou. Ou você pode ir para o sonho. Esse pesquisador ele fala de 3 características que são importantes para um projeto de vida bom, que é ter estabilidade ao longo de certo período, ainda que possa sofrer alterações e ajustes. Tipo, se você tem um bom autoconhecimento, você consegue um sentido mais estável. A gente entrevistou aqui uma terapeuta do Espírito Santo, que ela tinha um sentido de cuidar das pessoas. Quando ela era mais jovem, no ensino médio, ela queria ser médica. Mas ser médica não era o sentido era cuidar das pessoas. Então ela teve filhos jovens e ela jovem, adolescente ainda, e ela passou a cuidar dos filhos. E aí quando ela pôde estudar, estudou pedagogia. E ela deu aula para crianças, educação infantil. Então ela continuou cuidando das pessoas. E na maturidade passou a ser uma terapeuta, né, integrativa. Então continuou cuidando das pessoas. Então esse sentido de cuidar das pessoas foi estável ao longo de toda a sua vida. O seu projeto de ações e de metas é que foi mudando ali, de acordo com a cultura, de acordo com os valores, de acordo com as condições de fazer. A gente vai adaptando aquilo que dá sentido para a gente, para as condições que a gente vive, para as condições de realização que a gente tem. E buscar esse ponto de estabilidade tem muito a ver com você se conhecer e conseguir sentir aquilo que lhe leva ao bem-estar. O segundo ponto é ter objetivos de longo prazo
que operam a vida da pessoa, articulando múltiplas metas concretas. Então, você tem um objetivo de longo prazo e a vida pode, não necessariamente você vai num caminho reto para aquele objetivo. Você pode ir por vários caminhos, você pode articular várias ações, mas você tem um objetivo de longo prazo. E o outro ponto é ser organizador e motivador da vida. Isso que é a estabilidade do seu projeto de vida tem que lhe motivar, tem que lhe mobilizar, tem que lhe deixar feliz. E você tem que ser capaz de dar resultado nisso daí também. Porque tem pessoas que colocam no projeto de vida, também por falta de se conhecer, coisas que, para dar resultado, ela tem que melhorar muito, capacidades que ela não tem, entendeu? Então tem que ter as condições de execução. Você tem que ter resultado. Né? Não adianta você pensar em projeto de vida que você nunca chegar a resultado. Por quê? Porque o resultado é uma das coisas, né, que vai lhe dar satisfação e que vai lhe mostrar também que você está no caminho certo. Então, ser organizador e motivador da vida, orientando decisões, objetivos de curto prazo e o engajamento em atividades necessárias para a sua concretização. Então, esses são 2 critérios, né, 3 critérios, aliás, 3 aspectos. E para terminar, vou deixar uma frase última aqui com vocês. A seguinte frase aqui, que é: onde não existe um projeto de vida maior, objetivos e motivos de curto prazo normalmente levam a lugar nenhum e logo se extinguem em uma atividade inútil. Então não adianta fazer um projeto de vida pensando só na operacionalidade do projeto de vida. Então, se ele não tiver articulado a um sentido maior seu, a um sonho maior, a uma vontade maior, a uma vontade de transformação sua, da sua família, da sua carreira, da sua religião, da sua espiritualidade, se não existir isso, você tem uma chance muito grande de você não ter força de vontade, né? Não ter motivação, não ter estímulo para você alinhar as coisas que você faz segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo, com o seu projeto de vida. Aí você vira um projeto de vida sonhador. Um projeto de vida sonhador é um passo para depois virar um projeto de vida superficial. Você sonhou e não deu certo, não deu resultado, aí você esquece desse negócio de sonho e aí você fica fazendo o que aparece. Aí você começa a ter um projeto de vida superficial. E se em dado momento você desanimar com tudo isso, aí vai lá para o outro tipo de projeto de vida, que é o desengajado. Então são esses 4 perfis aqui que eu trouxe para vocês, né? Quis mostrar aqui hoje a importância do sentido, a importância dos sonhos, porque muitas vezes quando a gente começa a conversar sobre projeto de vida, as pessoas querem deixar de ser procrastinador, as pessoas querem ser realizadoras, as pessoas querem dar resultado, as pessoas querem fazer acontecer. E quando a gente fala assim, mas dá uma paradinha e vamos tentar analisar o que a gente gosta, vamos tentar analisar o sonho. A pessoa, isso não leva para nada, não leva para nada. Mas o que eu queria mostrar hoje é que são essas características, né, que dão um norte para a gente conseguir fazer essas coisas que a gente quer fazer, quer ser realizador, quer fazer acontecer, quer deixar de procrastinar. São essas características que antecedem a realização prática, que tem a ver com o seu autoconhecimento e também com a sua escolha do que você realmente gosta, com o seu compromisso, não apenas com você, mas uma coisa maior do que você. São essas características aí que vão te dar energia para você ir para frente e fazer todo o resto que você sonha fazer e se tornar uma pessoa realizadora dos próprios sonhos, com capacidade de superar as nossas etapas de paralisação. É só ver os comentários finais. O trabalho com o projeto de vida tem que ser focado nos 3 aspectos: pessoal, social e profissional. Isso aí. Isso envolve o trabalho com valores, emoções, engajamentos e metas. Isso aí, querida Cineide. Um abraço. Vamos dar uma descansada agora. É uma honra também. Infelizmente nunca fui a Conceição, mas quando eu for em Itaporanga aí, eu vou dar um pulo em Conceição. Bom, um abração das dores também, do carro, todo mundo. Tchau, tchau, gente. Bom descanso.